bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse projeto Seduc em Ação tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Maurício Lemes. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton. E o tema da nossa aula de hoje são os textos urbanos, conteúdo importante para os alunos e estudantes de todo o estado de Goiás do 8º ano. Bom, quem nunca andou pelas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, ou as principais cidades do nosso estado como Jataí, Rio Verde, Acreúna, Indiara. Sim, estamos falando de textos urbanos que permeiam o nosso cotidiano, textos que estão presentes no nosso contexto social. E você, aluno do 8º ano, já deve ter utilizado de alguma dessas ferramentas textuais ou pichado o muro do seu vizinho, ou pichado o muro do seu amigo, ou pichado o muro da escola, ou pichado até mesmo o muro do centro de saúde. Lembrando que pichação é crime, tem que ter a devida autorização. Mas estou falando de quê? De pichação, de grafite? Sim, o tema da nossa aula de hoje é grafite. E quando a gente estuda sobre grafite, nós estamos falando também de uma modalidade textual. Grafite também é uma expressão do próprio mundo para dizer as suas ideias, aquilo que você pensa sobre a sociedade, sobre o contexto do qual você está inserido. E vamos chamar esses grafites e essas pichações de texto urbano, né? Estamos nas cidades, então vamos analisar os textos urbanos. Bom, temos aqui texto urbano como transformação social. Desde a primeira década deste novo milênio, grandes cidades do mundo têm sido tomadas por ações espontâneas que alteram o cotidiano das pessoas. Algumas dessas intervenções urbanas, a partir de frases simples e divertidas, provocam sorrisos, despertam lembranças, promovem a interação e funcionam, portanto, como dispositivo de emoções e reações positivas. De forma colaborativa e participativa, essas práticas contribuem para a sensibilização dos cidadãos e para o estabelecimento de novas relações socioespaciais. Sendo assim, o propósito desse texto é compreender de que forma as intervenções urbanas, especificamente os textos urbanos, funcionam como dispositivo de emoção que pode contribuir como referência para a atuação do designer e como agente de transformação social. Sim, falamos dos textos urbanos como agente de transformação social. Através dele, nós expressamos as nossas críticas, os nossos valores, o que pensamos sobre a nossa sociedade. E você, aluno do 8º ano, aluno do 9º ano, aluno do 7º ano, já tem um domínio pleno sobre esses textos urbanos. Já sabe o que você quer dizer quando você vai pichar ou grafitar alguma parede. Esses textos urbanos que permeiam as grandes metrópoles, como Nova York, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, são textos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, são imagens, são figuras que queiram exprimir, né, o grito da sociedade. Às vezes, queiram exprimir dentro de você, estudante, aquilo que você pensa sobre o político da sua cidade, aquilo que você pensa sobre o sistema de saúde, aquilo que você pensa sobre a infraestrutura da sua cidade, ou aquilo que você pensa, aquilo que está dentro do seu subconsciente. Porque um autor da linguística diz que todo rabisco, toda escrita, ela tem um significado. Tá? A partir do momento que você picha um muro, essa pichação ela tem um significado. E nós vamos designar isso de texto urbano. Com certeza você já se deparou com algum e você já, às vezes, deve até ter utilizado como ferramenta de expressão sua na sociedade que você está inserido, uma pichação ou alguma gravura ou até mesmo um grafite. Então, essa é a forma de dizer ao mundo que nós estamos aqui e que nós temos também um pensamento sobre a nossa sociedade. Mas tudo tem que ser feito de forma legal, tudo tem que ser feito de forma sucinta, coesa, cultural, né, para que possa ter um significado maior. Grandes escolas da nossa cidade, às vezes, têm um espaço
para a gente colocar a arte. A literatura, a arte e a língua portuguesa, elas andam junto. Quando eu falo de texto, eu estou falando de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Essa linguagem verbal, a escrita, ela anda juntamente com a linguagem não verbal, que é a imagem. E quando eu falo do grafite, eu estou falando de figuras, de imagem. O maior grafiteiro do planeta e um dos maiores grafites do mundo está no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? E nós vamos designar o nome dele de Cobra. Cobra é o maior grafiteiro do Brasil. Nós iremos estudar um grafite que ele pintou lá na Cidade Maravilhosa. Bom, texto urbano, grafite. Grafite é um tipo de texto de manifestação artística, surgida em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1970. Consiste em um movimento organizado nas artes plásticas, em que o artista cria uma linguagem intencional para inferir na cidade, aproveitando os espaços públicos da mesma para a crítica social. Portanto, o grafite é uma linguagem crítica, social. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando de língua portuguesa. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando de texto. Então, o texto não verbal, que é o grafite, a imagem, a figura, ela tem uma crítica. Então, é uma linguagem não verbal. E se é linguagem, é texto. E se é texto, faz parte da nossa língua portuguesa. Você, aluno do 8º ano, você tem que ter o domínio sobre essa linguagem. Quando você vê uma figura, você tem que tentar compreendê-la, você tem que tentar analisá-la de uma certa forma, essa linguagem não verbal, e tentar exprimir dela o significante e todo o significado, para que você possa ter um posicionamento crítico na sociedade do qual você está inserido. Observe essa imagem. Tá? Nós temos aqui uma imagem de um soldado, de um bombeiro que trabalhou, de uma certa forma, nos atentados de Nova York, de 11 de setembro. Logo abaixo, nós temos aqui a bandeira dos Estados Unidos. Então, significa patriotismo da América, os heróis que morreram em prol, né, da conquista. Vamos dizer que foi uma conquista, o estandarte da conquista americana, que foi superar os atentados de 11 de setembro. E aqui nós temos um militante. E isso é um grafite que foi feito na cidade de Nova York. Tá? Então é importante a gente observar o contexto, observar as imagens, para que a gente possa ter um significado crítico. Então faz-nos pensar a respeito de Nova York, os atentados de 11 de setembro, algo que marcou, de uma certa forma, a nossa história. E uma imagem ou uma mensagem sobre o grafite ou sobre a arte. A arte é a nossa única salvação dos horrores da existência. É através da arte que nós exprimimos o nosso próprio ser e nós colocamos os nossos desvaneios através das imagens e da própria figura. Bom, nós temos aqui grafite como arte urbana, manifestação cultural vista nas ruas. O grafite é uma das principais formas de manifestação da arte urbana. Muito presente nas vias públicas, os desenhos são feitos à mão e cobrem muros, fachadas, paredes pelas cidades. Atualmente, o grafite é uma das manifestações culturais mais crescentes no mundo. De origem italiana, a palavra grafite vem de grafite, plural de grafito. Em sua tradução quer dizer escrita feita com carvão. Ele também pode ser chamado de grafito ou grafite. Ainda existe um certo preconceito e o grafite é visto por alguns como vandalismo e poluição visual. Ao mesmo tempo, ele vem ganhando cada vez mais a admiração das pessoas. O seu objetivo principal é ocupar os espaços e deixar algum tipo de reflexão para quem os vê. Então, o objetivo principal do grafite é ocupar algum espaço na cidade e deixar, né, a sua imagem, né, a sua arte visual como uma mensagem crítica aos cidadãos, as pessoas que residem naquela cidade, para que possa ter um posicionamento ou alguma ideia sobre aquele que vê essa arte exposta na cidade. Aqui nós temos um mural Somos Todos um grafite do brasileiro Cobra, que está lá no Rio de Janeiro. É um dos maiores grafites do planeta. Tá? Está no Rio de Janeiro esse grafite. E um dos maiores grafiteiros do mundo é um brasileiro, Cobra.
Tá? Ele é admirado por todos os grafiteiros do planeta. Na verdade, os grafiteiros do mundo todo se destacam mais nos Estados Unidos e na França. E nós temos esse brasileiro que tem ocupado cada vez mais um espaço entre os maiores e melhores grafiteiros do mundo. Ele tem também uma obra em Nova York. Ele já grafitou também em alguns espaços da cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. Bom, a diferença entre grafite e pichação. Grafite e pichação é a mesma coisa? Grafite e pichação, apesar de parecerem a mesma coisa, são diferentes. Na pichação, são escritas frases ou somente palavras por grupos que deixam a sua assinatura no local. É considerado ato de vandalismo, pois a grande maioria das vezes é feita em áreas particulares, sem a permissão do proprietário. Geralmente, as pichações possuem conotação política e social, mesmo que sejam rabiscos ou até mesmo algumas letras que são pouco compreensíveis, têm algum significado, né? Nós chamamos isso de conotação política ou social. Às vezes é um posicionamento que você tem contra a sua sociedade ou contra a política do qual você está inserido, né? E a gente vê muita pichação na cidade de Brasília. Não que não tenha em Goiânia, mas em Brasília a gente vê com maior intensidade. No grafite, a arte é representada por desenhos mais elaborados, que exigem uma técnica maior. Por conta da sua estética, são melhores vistos pela sociedade. Atualmente, o grafite é até considerado como um ramo das artes visuais, ao contrário das pichações. Os grafites são até encomendados pelos proprietários para compor o seu estabelecimento, né? Pelo design, pela arte, pelas cores que utilizam. A semiótica ela está, de uma certa forma, muito presente na nossa sociedade. Então, as cores, né, elas ajudam a compor o cenário urbano, né? E quando se vive em cidade, o cenário urbano é extremamente importante. Bom, o grafite pode ser feito de duas formas. Spray art, onde o artista faz o uso do spray, fazendo palavras curtas e simples, e stencil art. A obra é feita a partir de um cartão, que tem suas formas recortadas. Ele é colocado no local onde o spray deve ser repassado. Aqui nós temos um exemplo de pichação, muro pichado na cidade do Rio de Janeiro, na Gávea, no bairro da Gávea, lá no Rio de Janeiro. A arte urbana do Brasil. Grafite, arte urbana do Brasil. No Brasil, esse tipo de arte começou a representar-se na década de 70, influenciada pela cultura americana. São Paulo foi a principal cidade adepta ao movimento. Por conta da ditadura militar no Brasil, a arte foi restringida por conta da censura. Com os anos, artistas foram tomando outros espaços e cidades por todo o país. Aqui nós temos um grafite, The Last Dance. Um grafite feito por um autor americano, um grafite de Nova York. O maior grafiteiro do mundo, Eduardo Cobra, no Brasil. Cobra, que também nasceu em São Paulo, iniciou sua carreira como pichador. Hoje ele é um dos maiores e mais conhecidos muralistas no mundo, se destacando por conta dos seus trabalhos de grandes dimensões. O mural Todos Somos Um, por exemplo, possui 3.000 metros quadrados. A obra fica na zona portuária do Rio de Janeiro e entrou para o livro dos recordes como o maior grafite feito no planeta. Então, falar de grafite é falar dos textos que compõem o nosso cotidiano. Falar do grafite é estudar sobre a nossa sociedade, falar sobre grafite é estudar sobre nós mesmos, a nossa cultura. Que vocês possam começar a pesquisar mais sobre isso, que vocês possam fazer um grafite ou até mesmo alguma pichação em seu caderno e que tenha algum significado. Ok? Um grande abraço para vocês. Essa aula vai estar presente lá no portal Net Escola. Não saiam daí, pois após o intervalo, vocês terão uma excelente aula de Geografia com o professor Emerson. Um grande abraço para vocês e até a próxima.